Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Coffee Beat Podcast, seu update diário de tecnologia. Estamos aqui com o Kevin. E aí, Kevin? E aí, Milton? Beleza? Bom dia, meu querido. Acordou agora? Agora eu acordei. Bom, né? Cara, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coffee Beat. Se inscrevam no canal, para quem não é inscrito ainda. Muito obrigado para quem já é inscrito. Siga a gente nas redes sociais, está tudo aqui na descrição. Bom, e hoje, no programa de hoje, nós temos dois personagens aqui. Vou chamar de dois personagens, né? Trouxe direto da squad que eu trabalho. Nós trouxe o Back-end e o PO. Sejam bem-vindos, Marcelo e Bruno. Boa. Bom dia pra vocês. Bom dia, que beleza? desânimo. Foi tão animado. Bom, Vai lá, coach. e o Marcelo, mineiro, como um bom mineiro, nos recebeu. Ele que veio, né? Veio aqui de qual é a cidade? De Minas, veio de Minas. Veio de Minas, né? Veio de Minas. Ele não pode lá que tá devendo no agiota, lá não pode falar a cidade dele. E aí ele trouxe, né? Isso aqui não é o que ele trouxe, né? Pão de queijo, né? Então, Trouxe aqui o queijo verdadeiro aqui, queijo, é o canastra esse aqui? Ó. É. Queijo canastra, com doce de leite. Doce de leite. Vou provar aqui pra vocês ao vivo, ó. Fazer um asmer aqui, ó. Igual a Maria Braga. Puta merda. E café, porque o cara chama o negócio de coffee beat, não tem café, velho. Pelo amor de Deus. E olha aqui, deixa eu ver se eu não vou queimar a mão aqui, ó. Ele trouxe o café, que ele ficou 35 minutos moendo ali fora. Prensinha francesa. Muito bom. Muito bom mesmo. Rapazes, sejam bem-vindos ao Coffee Beat. É uma honra recebê-los aqui. Hoje é a promessa de um papo muito legal, pra gente falar sobre squads, produto, tecnologia, enfim. E como de costume, em qualquer outro programa aqui, a gente começa entendendo a história de cada um, conhecendo um pouquinho, né? Então eu vou começar pelo Marcelo aqui. Marcelo, conta pra gente aí qual que é a sua história, como é que você chegou na tecnologia, o que você fazia antes, o que você faz hoje. Manda bala aí. Vou fazer um ponto zip, né? Porque é muito tempo. A barba branca não é à toa. Um time slap. Bom, eu caí na tecnologia através da comunicação, né? Eu sou formado em produção editorial, um curso que nem existe mais. E depois eu fiz uma extensão para publicidade para eu poder falar que eu sou formado em alguma coisa e alguém reconhecer, né? Porque produção editorial ninguém sabe mais. Mas entrei em produção editorial porque eu já trabalhava no meio editorial. Então, Puxa o microfone aí. Peraí, ó o barulho. Ó o barulho. Então, assim, desde meu primeiro emprego, com 17 anos, eu já trabalhava com livro. Então, eu estava fazendo as contas, são 27 anos de livro didático, entendeu? Então, Caraca. assim, sempre trabalhei com editora. Não trabalhei sempre em uma editora, mas sempre estava trabalhando com alguma editora. Então, é uma coisa que me move, entendeu? Saber que o trabalho meu, ele tem um fim. Então, tem um fim bom. É a educação, a gente só modifica as pessoas através da educação. Então, o trabalho que a gente faz, você ganha, você recebe para fazer aquilo ali, mas lá na ponta você está modificando a vida de alguém. Então, Tá assim, dando um impacto social importantíssimo, que é a educação, né? então, eu sempre trabalhei com a produção do material em si, diagramação, produção digital, já fiz DVD-ROM com flash, gravando. Você estava reclamando da luz aqui, eu já fiz gravação de DVD de inglês, gravei, editei, coloquei no DVD, fiz action script para fazer o flash do negócio. Caraca, velho. Mas, assim, tudo sempre voltado para a educação. Eu nunca... no princípio da carreira ali eu trabalhei em agente de propaganda, trabalhei em empresas menores assim, mas sempre também voltado com fim lá na educação. Bom, eu acho que esse é o ponto zip, cara. Mas peraí, você é PO, é isso? Sim, faltou chegar no PO, né? Ah, tá. Falei muito antigo, né? É um ponto zip muito rápido. É, ponto zip muito rápido. Então assim, você fez a faculdade, né? Porque na sua época tinha que fazer uma faculdade. Passar alguém na vida. Não é bem isso, né? Na minha época, na educação você tem que ter faculdade, né?
Você está no meio de educação. Tá ensinando. Eu tenho pós. Para meio de educação, pós é muito pouco. Você está mexendo com mestre, com doutor. Exato. Né? Então, assim, dentro do meio educacional, exige, é igual para vocês têm a certificação, né? Eu tenho a certificação Microsoft, tenho a certificação isso, aquilo. A certificação dentro do meio educacional é seu mestrado, seu doutorado, seu nível acadêmico, né? E realmente modifica a pessoa, né? Então, assim, você vê a consciência de quem fez o segundo grau, ele te coloca dentro de uma caixinha. Cada grau desse é uma caixinha, né? Sim. Então, o segundo grau te coloca dentro da caixinha, a graduação te coloca dentro de outra caixinha, a pós te coloca dentro de outra caixinha, o mestrado e por aí vai, né? Então, assim, por isso que dentro da educação tem esse rótulo, essa coisa, porque meio que é necessário, né? Você está falando com uma pessoa num nível igual, né? Que vai compreender coisas iguais, já passou por aquela experiência ali, né? Então, para dentro do meio educacional, eu estou muito pouco. Eu nunca encarei mestrado e doutorado, cara, porque todo mundo que eu conheço que é mestre e doutor ficou louco nessa época, cara. É Então, verdade, eu assim, não conheço ninguém que tenha doutorado, cara, que não tenha pelo menos um parafusinho a menos assim. é muita loucura, é muita loucura. Eu acho até que o meio acadêmico tem uma coisa assim, tipo, eu sofri para fazer meu mestrado, você também tem que sofrer. É Você vai militarismo, né? também. O negócio é militarismo. Então você nunca vai arrumar um orientador que não vai te fazer sofrer, passar Nossa. seus piores dias da sua vida enquanto você está fazendo aquilo. Bom, Então por isso eu nunca encarei. Eu encarei assim, metade da faculdade. Eu falei, não vai rolar isso aqui de eu ficar aqui dentro desse ambiente, não. Daí eu fui estudar por conta, né? Fui fazer os meus mestrados old school, né? Digamos assim. Mas, cara, eu não encarei o ambiente acadêmico. Eu cheguei lá e falei, não, isso aqui não é normal, não. Isso aqui. Dentro da área de tecnologia você tem essa maleabilidade, né? Essa liberdade. Você mostra o que você faz. Eu formei em publicidade, então assim, como que uma agência de propaganda vai contratar um publicitário que não é formado em publicidade? Entendeu? É que assim, o meio acadêmico, a gente precisa entender uma coisa. Tudo que a gente usa hoje surgiu de academia, né? Isso aí. Só que para as coisas acontecerem lá dentro, isso na minha visão, né? Não é tão fácil igual hoje. A gente consegue fazer as coisas e estar visíveis para todo mundo, né? Dentro do ambiente de trabalho. Para uma coisa sair da academia e realmente virar algo palpável que o mercado usa, é muito difícil, disputado, muito tempo, muito estudo, entendeu? Às vezes aquilo vira uma tecnologia, não é tudo que sai do meio acadêmico que vira de verdade tecnologia, é muito experimento, né? Então, assim, para isso, de Mas fato... pensa que você tá à frente, né? Eu falei que eu fiz as duas graduações aqui, né? Então, e teve uma diferença de quase 10 anos entre uma e a outra. Na primeira, eu fiz a graduação e comecei no mercado de trabalho. Durante os 10 anos ali de diferença, eu dentro do mercado de trabalho, eu estava enxergando coisas que eu tinha estudado ainda, entendeu? Eu estava 10 anos à frente do mercado, entendeu? Depois, na segunda faculdade, a mesma coisa. As coisas que eu vi de marketing na publicidade, coisas que está vendo agora, de marketing agora, que estão acontecendo agora, entendeu? Isso já se vão lá mais de 15 anos. Então, Mas você diz na graduação? Na graduação. Mas aí é fundamentos, né? Então, os fundamentos, eles não são difíceis, eles têm uma era de informação muito maior. Então, igual programação também. Sim. O que eu chegar na faculdade, seja qualquer uma, ciência da computação e tal, existem alguns fundamentos de computação ali que a gente vai aprender. Que nunca vou deixar de existir. Nunca vou deixar de existir. Isso é uma base, entendeu? Mas eu acho que o ponto aqui é o seguinte. Mas eu tô falando de faculdade de humanas, né? Humanas. Não, mas acho que assim. Exatas geral, humanas, né? Agora ele falou, no geral, Humanas a faculdade, o fim acadêmico, ele vai para uma coisa muito mais de pesquisa, mais a longo prazo, né? Ele não acompanha muito bem o mercado de trabalho, principalmente tecnologia. Tecnologia, a gente tem a era da informação, se eu não me engano, está há 18 meses. Cada 18 meses as coisas viram de cabeça para baixo. Agora com a IA, então, deve diminuir muito mais assim, essa proporção, né? E o mundo acadêmico está focado muito mais numa coisa mais a longo prazo. Então, por exemplo, a gente está estudando lá uma vacina, isso, aquilo, e não está preocupado se o mercado, se a bolsa está, se a empresa está subindo na bolsa, está descendo. Então, tipo, o foco capitalista perde um pouco no mundo acadêmico, porque a gente foca em outras coisas mais a longo prazo, mais de urbanização, mais de convivência por bem comum, Sim, né? Então, tipo, o mundo acadêmico ele vai mais nesse
nessa direção, né? Quando a gente pensa em doutorado, né? Doutorado é o quê? Artigo científico, né? Sim, é produção científica. Então isso já é o quê? Ciência. Então, tipo, a gente tem que fazer teste e tal, provar por A mais B para ser Pesquisa. pesquisa, né, e tal. Mas é legal, eu tô falando assim disso, eu tô defendendo aqui, mas eu também não sou nenhum cientista do negócio, eu sou bem prático para as coisas. Boa parte da Sim, minha sim. vida, as coisas que eu aprendi foi prático mesmo, né? É porque você está no mundo corporativo também, né? O Exato, mundo corporativo então é isso, é vivência, né? eu até falando que eu entrei dentro de uma faculdade de coisas que eu já trabalhava, e eu fiz a faculdade inteira, eu fui meio que confirmando coisas que eu já sabia e ampliando aquele conhecimento, mas porque eu estava no mercado já na prática das coisas, né? Mas eu acabei pulando o assunto que você perguntou, como que você chegou a ser PO? Como você Deixa eu, virou PO, né? deixa eu finalizar o assunto É. aqui, porque eu já viajei para outros caminhos aqui. Então, nessa de editorial e de trabalhar sempre nisso, eu trabalhei muito tempo dentro de mesmo grupo de empresas, né? Então, você vai acumulando funções, né, ali dentro, né? Então, eu cheguei na área de tecnologia, na área de livro digital, mas eu nunca larguei o livro impresso. Então, eu fui seguindo ali. E sem querer, querendo, no meio lá da tecnologia, eu já estava sendo PO, só não tinha esse rótulo, só não sabia que era PO, a função. Então eu já definia requisitos, já trabalhava com isso. Aí chegou um certo momento que o meu gestor ele falou assim: olha, vamos formar um time Scrum aqui. Eu falei: que é um Scrum? Né? E aí que ele que me deu o nome de PO. Eu falei: não, vou formar um time Scrum e o Marcelo vai ser o PO. Eu falei: tá, legal, o que é isso, O né? que é isso, né? E aí que eu fui correr atrás e falei assim: ah, cara, não é muito além do que eu já faço aqui. Entendeu? Só que assim, não tinha metodologia do Scrum, não tinha isso ali que eu Tinha comecei. processos definidos, né? Ali eu comecei a implementar isso e tal. Então ali eu tive meio que um nome para minha profissão. Porque como eu estava na empresa há muito tempo, eu fazia muita coisa, mas não tinha rótulo para nada. Né? Eu não tinha um nome de o que eu fazia. Né? Então o PO veio nessa oportunidade depois que eu mudei para a empresa de agora, que a gente trabalha junto. Que eu já fui como PO, então já tinha 2 anos lá E vem como, cá, como a gente PO. já conversou no bastidores, né? Você tá pulando uma parte aí que você falou para mim que você era desenvolvedor. Como é que foi esse período aí de desenvolvimento? Você falou que fazia Pois é, front-end. pulei uma parte mesmo, né, cara? Porque meu segundo grau foi de Ele não se processamento de orgulha dessa dados. parte aí, ele falou que não. Não, não é que eu não me orgulho, é porque eu esqueci mesmo. É porque eu esqueci mesmo. O meu segundo grau foi de processamento de dados. Então, a parte que você falou da base de código, eu tenho, né? Eu fiz lá. Apesar de não ter programado direito nada, né, naquela época, mas tinha a base da lógica. Então, eu sempre fui caminhando com a área de tecnologia, com a área de educação e com a área de comunicação em paralelo, as Olha três. só. E sempre me torturei como profissional de falar assim, pô, todo mundo tem uma especialização, o cara é especializado em uma coisa, né? Eu não tenho especialização nenhuma, porque eu rodo nas três e nunca parei para firmar em uma. Nunca posso dizer que eu sou um programador, nunca posso dizer que eu sou um publicitário e nunca posso dizer que eu sou um professor ou que eu sou um editor, né? Então, mas com o tempo eu fui descobrindo que o brilho meu de dentro para dentro do mercado era justamente ter essa experiência tripla ou quádrupla Seja em mais todas as áreas. generalista, né? Então assim, não tão generalista, meio que aprofundado em cada uma delas. É um generalista direcionado, né? É, Você tem as suas arestas, mas focado numa direção só, né? mas eu consigo hoje, então, por exemplo, eu consigo conversar com um time editorial e saber o que é que o cara faz, o trabalho que ele faz no dia a dia do editorial, que não mudou muita coisa de lá para cá. O cara da tecnologia, o cara da educação, o professor, o gestor, porque eu já venho dessa experiência aí também, né? E Então, isso forma muito bem o PO, né? Porque é, ele tem que ter essa expertise de trafegar entre os departamentos para botar todo mundo na mesma direção. Na mesma é. direção, na mesma direção. A gente tem que caminhar por aqui, por aqui, por aqui. E aí o código, como eu vim da publicidade, da parte de design, de desenho, de usabilidade, etc., o mais lógico era front-end, né? Era o que está mais Pode próximo crer. ali, né? E querendo ou não, o front-end Então, também é a parte que você conecta todas as pontas do negócio, né? Então você conecta o protótipo do design, você conecta a regra de negócio do back-end e você conecta a experiência do usuário, que é na hora que ele pega ali para usar, né? Então, tipo, junta tudo e faz muito sentido. e Então na você nunca época, perdeu o foco, a diferença é que foquei diferente, né? você abrangiu mais ainda as suas direções, né? Na época da faculdade eu cometi uma loucura que eu estava numa agência, estava trabalhando relativamente estável na agência e falei assim, cara, esse troço de internet, de HTML, esse trem vai ser o futuro, cara, eu tenho que entrar nisso. Aí eu larguei um emprego meu com carteira assinada para fazer estágio dentro da faculdade Olha, para aprender num setor que trabalhava com um portal, com o site da faculdade. E
Mas eu fui também por causa de uma promessa de contratação, né, gente? Que não rolou e depois eu pulei para outro rolê. Aquele velho Mas, golpe, né? Que todo mundo já caiu, né? é, mas desestabilizei minha vida toda para eu aprender HTML, para eu aprender, para eu mexer com código e tal. E, aliás, quando eu cheguei lá para mexer com HTML, que os gestores meus sabiam que eu tinha essa veia, aí me largou lá, né? Porque eu não tinha serviço, me largou lá. E eu comecei a mexer nas páginas em ASP lá. E eu olhei e falei assim, cara, Nossa. Aí, o Milton é desse meio aí, ó. esse código aqui é o que eu estudei lá no segundo grau. Peguei o negócio, copiei, colei, dei uns replays, botei para funcionar. O cara olhou e falou assim, quem que fez isso aí pra você? Eu falei assim, não, eu fiz aqui, mexi. Eu falei assim, não, mas você não mexe com desenho, com design, com HTML? Como Com é que você fez InDesign, né? como é que você fez esse negócio aí? Me conta. Vai pesquisando, né? Bom, e você, Brunão? Dá uma palhinha pra gente aí. Quem é o Brunão? De onde o Brunão veio? Você não vai fazer eu dar o spoiler aqui não, hein? De onde você veio, hein? Não, vou fazer o zip também, igual o Faz um zip Marcelo aqui. maior aí, né? O meu zip virou um testamento aqui, né? O zip virou um testamento meia hora falando aqui, né? É um manifesto, né? Mas, cara, eu venho de transição de carreira de uma área próxima da do Marcelo também. Na verdade, eu não estava em editorial, eu estava em comunicação visual. Foi minha primeira formação, comunicação visual. Trabalhei em agência de propaganda. Tava infeliz na agência. Todo mundo Isso já era passou por agência, né? 2016, 2017. Aí foi por causa de um amigo que você conhece também. Por causa do Thiago, Trazer o Thiagão aqui, Thiago Thiago. Butignon, isso aí. Monstro. Que a gente se reencontrou numa campus party. E aí eu contando de tipo, cara, não sei se é isso e tal. E ele falou, não, sai disso aí, velho. Vem trabalhar com a TI, tipo, é outra coisa, outra pegada. Sai disso aí, esquece. Coloca um prazo aí e a gente vai te tirar disso. Daquela campus party de 17 para 2018, eu fiz a transição. Foi isso que aconteceu, basicamente. E aí, nesse primeiro 2 anos, assim, foi tipo, eu fazia o que tinha pra fazer, né? Tipo, foi. Porque aí a gente começou um negócio junto, eu e ele. Eu, ele e mais uma pessoa. E aí, cara, o que tinha pra fazer naquela época eu fazia. Fazia a parte de design ainda, entregava umas coisas de design, visual e tal. E aí começou a aparecer algumas dificuldades, tipo, trazer gente de tecnologia. E com a cadeira aberta eu sentei pra estudar. E, cara, de novo, fazia o que tinha que fazer. Fazer a front, mexendo um pouquinho de back, perguntava pra uma galera do coworking, que é quando conhece o Kevin, foi no coworking que a gente tava. E o resto é história, né? Me formei em análise de sistema, dali de 2018 para 2020. Transacionou total para programação. Total, absolutamente. Ali também comecei a funilar algumas coisas, tipo, comecei a olhar e tipo, putz, não quero tanto front. Acho que Aí raspou a cabeça tô e decidiu virar preferindo, back-end. tô preferindo mais back-end, sabe? Mexer com banco de dados, estruturar esse dado, modelar isso aqui tá muito legal. E tô aí, cara, no back-end. Prefiro bem o E o back-end. negócio que vocês tinham, você pode falar qual que era o negócio? Realmente eu não lembro qual que era. Posso. Qual que era o projeto da época? A Cashfly era um projeto de Cashfly. a Cashfly era um projeto de fintech. A gente tá falando de uma época pré-Pix. Então, o que a gente fez foi uma extensão do Chrome. Você abria teu browser, você era um estabelecimento, você abria seu browser e tinha uma calculadora dentro do browser, era uma extensão do Chrome. E aí o que acontecia é que essa calculadora ficava ativa só dentro do WhatsApp Web. Então você ia lá, negociou com o cliente lá, tipo, quero uma dúzia de ovos. O cliente falava, beleza, é R$18. Você gerava um link de R$18 e a gente embutia esse link no WhatsApp Web. E o cliente pagava num checkout web. E foi uma época que, assim, cara, eu aprendi as coisas muito no tapa, porque a gente lidava com o fornecedor do meio de pagamento. Eu me lembro de reunião da gente com os advogados, falando sobre a estrutura Compliance. jurídica da coisa. E eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo, mas tava ali. Tava participando. Tava ali com a galera. E foi bom, cara, assim, acho que... Esse projeto, dessa startup, você participou do zero ou você já chegou com ela caminhando já? Não, foi do zero. A ideia surgiu no Hackathon. Surgiu lá, vocês viram no Hackathon A ideia surgiu num Hackathon da Febraban. Da Febraban. Da Febraban, isso aí. Caramba, velho. Isso foi pós Campus Party, né? Pós-Campus Party. Febraban, inclusive, teve recente agora, né? Mais uma feira da Febraban. Febraban. Teve. Braban. Isso. Teve a SEAB, né? SEAB, né? Conferência Internacional de Automação E Bancária. aí, você já né? saiu de lá com um investidor, foi isso? Já saiu, tipo, entubado já? Foi muito mais. Aí foi muito mais, tipo, o Thiago intermediando tudo isso, né? Mas foi basicamente
basicamente isso, assim. Caramba, Tipo, de uma ganhamos, brincadeira no final de semana, já saiu com o negócio pronto, CNPJ É. montado. ganhamos o hackathon e aí, tipo, Sim. cara, começou essa relação aí com o investidor. E foi um projeto de quase 4 anos, uns 3 anos e meio aí. Caramba, Que legal. velho. Então, ou seja, ó, pra você ver, né? De uma feira de tecnologia, uma brincadeira assim, entre aspas, né? Ah, estamos com um problema aqui, né? Que hackathon é isso. Você consegue explicar pra gente aí o que é um hackathon, pra quem tá de fora? Quem nunca viu um hackathon, nunca participou de um hackathon, o que É, o seria? hackathon geralmente o organizador, que, por exemplo, pode ser uma empresa, ou o próprio governo faz também, né? Tipo, eles pegam uns temas e aí separam esses temas para que pessoas de tecnologia resolvam esses problemas, né? Esses temas geralmente são problemas. E aí pode ter um ou mais problemas. Nesse caso, desses que eu participava, geralmente tinha mais de um problema. Eram uns 3 ou 4 problemas, tua equipe escolhia um e tocava dentro de 48 horas uma solução que, óbvio, não precisava estar com arquitetura definida, etc e tal, mas tinha que ter um caminho mínimo, né? E aí você era É. avaliado por alguns critérios, tipo o código, quão pronto isso tá, minimamente pronto para produção, dá para pôr isso no ar, quanto de aderência tem com o tema, e assim ia. Cara, mas faz um pitch, né? Tinha um pitch Bom no final, pitch. né? 3 minutos de pitch no final, tipo, e aí eu lembro que a gente veio numa sequência, assim, era tipo, todo fim de semana tinha hackathon. E aí Eu chegou lembro um. dessa época, da época de 2015 para 2018, rolava todo final de semana uma feira Todo. diferente. Cara, chegou um ponto que a gente tinha método pra apresentar pitch, assim. A gente juntava 3 horas antes e, tipo, monta o pitch. Os caras profissionalizaram o Até- negócio. Até que o negócio ficasse, tipo, redondo, que a gente não piscasse pra falar, tipo, a gente não parava de passar o pitch. Então era E não foi chegou à um toa, ponto não que foi um hackathon que ele passou e já vem monta empresa de 4 E anos. deu Teve um certo, Não, treinamento. e deu não. certo, né, o pitch aí, pelo jeito. Deu certo, cara. Deu certo. Vocês conseguiram investimento e tal? Conseguimos uma rodada de investimento. Foi Aí anjo? Ou... foi anjo. Foi Foi anjo. anjo, investimento anjo. E foi desse investimento que a gente conseguiu trabalhar esse dinheiro para durar esses 3 anos. Aí o projeto nasce, sai do papel, e por uma questão de funding mesmo, né? De investimento mesmo, a gente acaba matando ele e voltando pro mercado aí. Porque deixar essa operação do jeito que a gente queria não era uma coisa tão barata, né? Você ia ter que começar a se preocupar com suporte, com outras questões que não adianta, envolve dinheiro, contratação de pessoas e etc. Então precisava de um investidor para vir junto, né? Nessa época aí que ele tá falando do Cowork, foi quando o Luan foi trabalhar, que ele comentou. Exato. Foi trabalhar com ele, ó, ele é o Bruno. Exatamente. Exatamente, foi isso mesmo. O Luan chega em São Paulo, né? Chega em São Paulo a Nessa primeira época, vez isso e aí. tal. Mas essa fintech ainda tá de pé? Não. Morreu por causa de funding, não Morreu faltou por causa de dinheiro funding, pra seguir com o projeto. Ah, Tem que entendi. montar exato. suporte, CX, não sei Exato. o quê. Era um momento também que o meio financeiro estava aparecendo novos jeitos, né, de processar pagamento, né? Nessa época surge o iniciador de pagamento, se eu não me engano. Era um termo jurídico só para quem faz o trabalho sujo, que é conseguir cliente. Então você conseguiu o cliente, mandava para a processadora, ela se virava para processar, dar todas as, como eu posso dizer, né? Responder todas as perguntas que o regulador queria que ela respondesse, tipo onde está o lastro do dinheiro, se isso aqui quebrar, quem que segura a bucha e Nossa. tal, era a processadora que fazia. A gente só capturava o cliente e iniciava a transação. Isso era bem novo, assim, tipo, de novo, era uma época pré-Pix, né? A ideia hoje nem sentido faz. Pix resolveu isso. Legal. Não, mas se continuasse, provavelmente vocês iam pivotar, né? Não ia manter na Ia. mesma ideia original. Iria bem possivelmente, cara. Então, tipo assim, todo negócio é isso, né? Ele vai pivotando O até. que eu penso é que viraria mais uma conta digital. É. Você ia Como começar todo, a abrir né? conta digital. E até porque, assim, né, você tá falando aí que é pré-Pix, mas mesmo agora, pós, né, no momento do Pix, existem vários produtos em cima do Pix, né? Sim. Então pode ser que, com certeza, vocês já começaram antes do Pix, vocês já iam idealizar alguma coisa ali, tipo, voltada ali pro meio de pagamento do Pix, no caso. Então, sei lá, alguma coisa poderia ter surgido, né? Sim. Não necessariamente que não ia funcionar, porque com certeza vocês iam, né, mudar aí a estratégia e tal. Hoje é muito comum que você tenha a carteira digital e o Pix integrado dentro dela, né? Então acho Exato. que é o caminho que tomaria, né? Acho que hoje as fintechs todas tomaram esse caminho de bank as a service, né? Então, tipo, hoje você tem essa questão de carteira digital. Tudo agora, né? Tudo é bank as a service. 99 Hoje você táxi abrir um virou banco, banco. Cara, hoje você abrir um banco é o seguinte: você chega lá na Asas, por exemplo, a Asas tem esse serviço de bank as a service.
Você tem as APIs, não sei o que, você levanta o seu front-end e pronto, você é um banco. Simples assim, você é um banco. É. No fim do dia parece que é um banco, mas é um varal, né? Ele É, tá é um pendurado, varal, pendurado em um monte E eles de, chamam- de coisas que propiciam o cartão de crédito, Isso. o empréstimo, não sei o que, ele não faz nada, ele continua só iniciando. O que ele faz é o quê? Ele fornece jornada. Ele vende jornada. Então, eu posso fazer essa transação mais fácil, eu posso fazer um Pix no cartão de crédito, eu posso... O que ele tem é isso. Sim, pra você que é cliente parece que é isso, ele só inicia. Ele só Quem inicia. faz a coisa Tá outra empresa são por trás. integrações, é. Por isso que ele chama de operações, não chama de banco, né? Ele chama de operação financeira. Eu esqueci o termo lá. Eles não se titula de banco, por exemplo, PicPay. PicPay não fala que é banco. Ele, não sou banco, não. Recebe Pix, Meio empréstimo, de pagamento, né? Não, ele se intitula de outro termo, é que eu esqueci agora o termo. Pesquisei depois pra você ver. Mas é como se fosse operadora financeira, alguma coisa assim. Ninguém se intitula de banco. Não, porque se é banco, você arca a responsabilidade de banco, né? Não, ele nem. Deixa eu repassar a responsabilidade de banco por banco. Ele nem pode, né, se intitular banco sem ter a Correspondente regulamentação certa. bancário. Correspondente bancário. bancário. Olha aí, ó. É isso mesmo, porque você tem lá o banco de fato e aí você é um correspondente. Uma pessoa pode ser um correspondente bancário. Eu vendo serviço, eu faço transações, eu faço isso e aquilo. A diferença é que eles digitalizaram, você contrata hoje, né, esse white label, né? Você tem todo esse white label hoje pronto e você simplesmente... Hoje tá pronto. Hoje Hoje tá bem fácil. Hoje Você tá entrar, fácil. sei lá, O Asas, cara, tem esse serviço? Asas, Zup. Zup. Mas é muita opção, né, cara? Tipo, depois. O que o Mota falou na semana. No último episódio aí, né? Tipo, foi o Nubank que começou com tudo, né? O Nubank. Cara, o Nubank foi para uma linha arriscada de descentralizar o serviço bancário, né? Então eles começaram E- oferecendo só cartão de Só crédito. cartão de crédito fizeram muito bem, né? Fizeram Sim, muito bem sim. só cartão de crédito. E aí a coisa, quem tem público, quem tem base, tem tudo. E aí eles foram criando produtos. E eu acho que essas empresas aí, tipo, porra, você vê lá no 99, eles ficam emprestando dinheiro, tá ligado? Tipo, mano, É, é um sim. aplicativo de táxi, né? De Uber, de táxi. 99 Mas Pay, né? Qual Lançou- que é qual que é a intenção? Será que é para poder reter os usuários ou ter um serviço a mais? Mesma coisa do Mercado Livre, Cara. né? Tipo, o Mercado Livre agora tem Mercado Play. Eu tenho essa resposta aí pra você. É que dá mais dinheiro. Simplesmente, se você puder, ser o intermediário da transação de pagamento, você morde ali 0,5%, 0,7%, alguma coisinha, só que de bilhões, É, entendeu? Você literalmente, você tem um produto, você fecha todos os secos. Então, no fim das contas, a maioria dos negócios hoje está virando fintech porque dá mais dinheiro. exato. E Porque também você já tem uma consegue- base grande de usuário, né? Porra. 99, Mercado Livre. E É que eles quem tem oferecem. usuário tem tudo. Eu lanço um serviço aqui, um produto aqui, eu diversifico minha carteira, eu tenho caixa rodando de todo canto, né? Então, É verdade. bom, e aí você virou dev. Foi. Mas como é que foi isso assim, pô? Você era designer, eu imaginei que você ia sair, voltar para ser designer, alguma coisa assim. O que foi você foi questão de mercado? O que te brilhou assim? Cara, foi mercado também, mas foi a novidade de, tipo, ver uma coisa diferente do que eu tava fazendo, porque eu já não tava feliz de só estar fazendo aquilo. Tava Porque, tipo, estagnado. era muito, embora eu tenha falado, é próxima do Marcelo, era muito diferente o que eu fazia. Tipo, a coisa tava mudando e tava, tipo assim, o trabalho era post de Instagram, amigo, o tempo inteiro. E aí eu olhei e falei, cara, não quero só fazer isso, quero fazer outra coisa. E aí tentei outras coisas. Tipo, o sonho era ilustrar para a empresa da qual trabalhamos hoje. Uhum. Porque eu via gente próxima fazendo isso. Pô, conheci gente que criou filho, sabe? Tocou família, tipo, ilustrando para essas empresas. Legal. Só que chegou um ponto que, tipo assim, a galera também falou, cara, você é o palhaço no fim da festa. Você chegou no fim da festa, amigo. Você chegou no fim da Você chegou no fim da festa, meu amigo. Tipo, não quero te desanimar, mas tipo assim, cara, não sei se dá pra fazer o que a gente fez hoje. Porque era uma galera de mais idade já. Sim. E aí, Kevin, é Time, realidade, cara. Você precisa olhar pras coisas e falar, a vida precisa acontecer, e agora? Então eu meio que aprendi a gostar também, sabe? Do back-end, dos dados e também olhar com frieza, assim. Tipo, o cara não vai, tipo, sei lá, eu passei por uma empresa de CRM. O cara não vai desligar aquele banco de dados que tá ali faz 20 anos. Não vai. Vai ter trampo. Aí, mas a IA, tipo, ele não vai desligar aquele banco. Não. Não vai. Ele não vai desligar aquele server de 20 anos que tá com todos os dados dele ali. É, Não vai. pega aí os bancões aí, Cobolzão aí da Bradesco vida. e tal. É? Eles vão migrar o COBOL deles que eles têm lá? Main, Vai. main, Não, o esforço pra stage fazer dele, isso agora vai tá nada. acontecendo e não sai do lugar. E direito. já tá funcionando. Quando migrar isso, imagina um monte de problema que vai acontecer.
Aí, é claro, eles vão criando abstrações Túneis, para né? poder, né, tipo, por exemplo, expor uma API, fazer uma coisa mais moderna, mas mudar aquilo ali de fato, cara. Ou deitar esse banco, desligar esse banco por completo, esse Não. back-end inteiro. Eu desacredito. E cara, eu já Difícil. passei, Eu desconjuro. eu já passei por isso. E olha que nem era um sistema grande. Na empresa que eu trabalhei lá na Hertz, bastante tempo, eu desenvolvi o sistema do início, Tá. né, do zero, fiz rodar, e aí depois de um tempo eu falei, putz, velho, como foi meu primeiro projeto, eu pensei, não ficou legal, acho que poderia melhorar, né? Vou refazer tudo. E pra poder refazer tudo e botar o outro no ar, e desligar o outro, não dava. Você ia Tem chegar condição. pro dono e falar, ô, vamos desligar? Não, tá doido? Tem que manter. Então aí você tem que criar, tipo, outra coisa e fazer, manter aquela coisa funcionando e eles se conversando. Então não dá, é mega complexo, meu, pra você Sim. derrubar um negócio desse. E vai continuar lá e tá lá até hoje, entendeu? Sim. Então, foi isso, assim, eu olhei e falei, tipo, não, quero realmente aprofundar nisso aqui. Inclusive, vi agora vocês falando da academia e tal. Pretendo sim fazer o mestrado. Eu trabalhei com uma galera, cara, que tem mestrado e doutorado. Na DASA, que a gente se reencontrou anos depois. Cara, minha chefe era doutora. Inclusive, se eu não me engano, ela fez alguma coisa de pesquisa focada em teste de software, já falando de IA. Assim, Já foi bem. anos atrás. Ela não tinha pegado o título recente, sabe? Tipo, e já tava falando disso realmente, É então. porque esse que é o ponto. Igual eu falei, a academia, ela demora um pouco mais para soltar a coisa, mas igual o Marcelo falou, muitas das coisas ela pode estar um pouco à frente. Então, por exemplo, IA, agora que IA Já surgiu, existe maduro, faz mas, tempo, ó. porra, cara, ele tem estudo de 20 anos, cara, tentando fazer isso, 20 anos Começou em tentando. 1960 as primeiras, né? Não, Por aí. essa daí de LLM, né, de Gen e tal, isso aqui, essa daí, cara, tem estudo já faz muito tempo que tá tentando fazer esse negócio funcionar. Então, a sua ex-chefe aí, quando ela chegou na academia, esse assunto já estava rolando. Não tinha nada prático, igual um chat GPT. A gente tinha teoria, né? Essa que é a diferença, né? Que o acadêmico, ele trabalha com as hipóteses, né? Tem os artigos, as hipóteses, né? Então provavelmente, né? Tipo, né, ela estava à frente do tempo de hoje. Mas ela estava no tempo dela, que é da parte acadêmica. Então ela já tinha toda a base teórica de como é que estava funcionando. Ideia, ela tinha ideia. Teoria é isso, né? Você tem uma ideia de que isso pode ser assim, baseado, mas as bases é a mesma, não mudou. Provavelmente o que a gente tem prático hoje, a base é a mesma. A diferença é que alguém deve ter pegado uma chave ali, alguém com mais recurso, Ela com certeza hoje ela enxerga IA de uma forma que todo mundo que tá que tá pegando aprendendo agora, tá agora, aprendendo agora, não consegue enxergar. não Ela consegue. enxerga a base daquilo ali. Então, Exatamente. eu, Então eu- provavelmente ela vai colher o fruto de 15 anos de estudo dela, vai colher o fruto hoje. é. Porque ela tem know-how pra caramba pra fazer alguma coisa, pra saber onde estão todos os parafusos da IA, né? Sim, todos ali também. Era engraçado, porque, tipo, isso que você falou de, pô, o pessoal da educação ter os títulos e tal, vale pra saúde também. Vale. Todo mundo que tava pra cima de mim na saúde tinha muito título. Era uma galera de TI com muito título, era Faz bizarro. sentido na saúde, né? Médico, não tem experiência nenhuma na área de saúde, mas fez um sentido na hora que você falou isso, não tinha pensado no assunto. Porque também tem a É um mundo medicina, acadêmico, né? a medicina também se move muito pelo mundo. Quer dizer, Sim. se move mais ainda pelo mundo acadêmico. Né? sim, Algumas áreas, né? Medicina, Direito. São áreas que, assim, existem há muito tempo, né? Praticamente 100% da nossa colonização, essas áreas já existiam, né? As coisas só foram amadurecendo. Tecnologia é uma criança ainda. É novo. Tem o quê? 50 anos? Sim. Não é nada, isso não é nada. Então a coisa Primeiro ainda... computador foi em 1950, né? Então, assim, a coisa até... acho que a gente não vai estar aqui nessa mesa para contar essa história quando a tecnologia amadurecer como uma área de direito ou de advocacia. Tá? Vai demorar muito tempo. Até lá a gente vai aproveitar para ganhar dinheiro, né? Você falou do tempo, eu tô lembrando das coisas que eu estudava na faculdade, né, cara? Que você estuda filosofia e sociologia de coisa lá de Platão, cara. Então, assim, Exato. Você entendeu, cara? E para ficar maduro, para hoje você pegar alguma ideia ou outra ali e botar em prática. porque você né? tava falando, eu pensei assim, mas a comunicação também não é tão velha assim, não. É velha pra caralho. É velha pra caralho. muito Eu velha. acho que é a mais A velha. comunicação é a mais velha, né? É a mais velha, cara. É a mais velha que tem. Bom, e você, Marcelão? Cara, eu tenho algumas dúvidas assim sobre o trabalho do PO, né? Eu também. Você, bom, você fez uma migração aí, né? Você já meio que fazia uma coisa
talvez intuitiva, direcionada, você tinha aqui a skills de PO, e depois que você foi formalizado como PO, você chegou a estudar, fazer algum curso por fora, você chegou além do Scrum, né, além dessas metodologias ágeis, que é o modelo de trabalho, né, você teve que estudar alguma coisa, alguma coisa que você falou, pô, isso aqui para mim é novidade, complementou do que você já sabia fazer. Então foi mais, assim, o primeiro aprender no dia a dia, né? Acho que foi o maior aprendizado foi realmente o dia a dia. Eu já tinha prática, né? Então já entrei com uma prática ali aliada. E internet, como claro, com uma fonte inesgotável de conhecimento. Pegar todas as coisas do Scrum, todas as bases daquilo ali foi o início ali. Mas depois eu fiz uma pós em... Nossa senhora, esqueci o nome da pós. Boa! É isso aí, essa pós foi boa. Foi boa, né? Foi boa, esqueci até o nome. Mas que ela entra muito nos métodos ágeis e tal. Então Sim. foi muito bom que foi uma mudança de... cara, eu esqueci o nome da pós, cara. Vocês vão cortar isso depois, né? Não vou cortar nada, vamos deixar tudo aí. Vai ser exposto. A FTD tá assistindo, inclusive. Sua chefa. E foi com os maristas, né? E ele revelou o nome. A gente aqui no maior cuidado, Eu não né? estava falando, não tinha falado nada. é. Ó, o Milton exato. entendeu agora, que eu sei que é o pior do meu squad, a gente trabalha junto. Você também não é FTD? FTD, Isso. na minha squad, cara. Isso, Caralho. sim. Eu falei no começo do programa. E eles revelaram o nome. Eu falei, ó, o back-end do squad, o pior da squad. Entendi agora. Entendeu agora? Entendeu? Mas lá também aí eu vi muita coisa não só da base do Scrum, de todas as metodologias ágeis, como o principal que chegou para mim, assim, que era de liderança, né, cara? Que acho que acaba que é uma parte do PO e do SM que é meio que negligenciada, sabe? Uhum. Assim, que a gente não fala, sabe? Não é que é negligenciada. Todo mundo que está lá nesse cargo sabe a importância disso, mas no papel todo do Scrum você não fala disso, do papel de liderança, do que é. Porque liderança você vai nos níveis de gestão, né? É que se fala isso. Mas acaba que o PO e o SM é um líder pequeno de uma squad, né? E que você trata com as pessoas. O PO é o PO e o SM. Eu não consigo fazer muita diferença, tá, gente, entre PO e SM. Tá? Os dois têm um O papel SM muito seria o quê? parecido. Esse aí é O calopsita. Scrum Master. Ah, Scrum Master, tá. Então, assim, os dois têm um papel muito parecido. Pra mim, o PO tá pensando no amanhã e o SM tá pensando no hoje. Acho que a principal diferença deles é essa. Mas no dia a dia do trabalho, eles são muito parecidos, né? Tem um papel muito parecido. Os dois são escudos do time. Então, para o dev team não enxergar o problema que tem em toda a empresa, não viver todo o problema da empresa, tá ali o PO e o SM para ser uma barreira, para não deixar chegar em ninguém isso, para você trabalhar Testa tranquilo. de ferro, né? O seu objetivo não é pegar a PBI que está lá e executar ela? Então, até chegar naquela PBI, rolou mares e um monte de outras coisas que, né, vocês nem devem ver, nem devem saber daquilo ali. Então, mas uma dúvida. O PO ele vai definir ali as features do sistema, Sim. mas... Como é que chega isso pro PO? Tipo, Então, isso chega pro PO através dos clientes ou o PO que ele vai tipo olhando ali a necessidade, etc. Porque eu imagino o seguinte, para uma ideia aí pro mercado, a pessoa ela tem que ter uma visibilidade, ela tem que conhecer muito daquele negócio. Aquilo ali vai crescer baseado nas dores, né, que os clientes têm, que os usuários têm, porque aquela pessoa ela estava muito imersa naquele problema e ela conseguiu resolver aquele problema de alguma forma. Como que um PO que entra trabalhar naquele produto, não tem conhecimento algum daquela ideia, ele vai conseguir fazer as coisas acontecerem, entendeu? Eu tenho um pouco dessa dúvida. É um pouco da própria metodologia do Scrum, ele já consegue entrar. Claro, não é da noite pro dia, né? A gente vai entrar. Se eu estou entrando num negócio totalmente diferente, eu falei que eu sou da área educacional. Se eu estou entrando para a área de fintech, né, eu teria que aprender um monte de coisa a mais, né? Então, assim, tem que ter um banho de loja, tem que entender do negócio. banho de etc. loja, adoro esse termo. Tem esses momentos, mas o próprio processo do Scrum já meio que blinda essas coisas, sabe? Então, assim, você não vai, claro, entrar na empresa e já tem uma responsabilidade de um PO que está lá 1 ano, né? Mas tem uma parte de conhecimento que acho que precisa Entendi. ser coisa. Mas só tentando responder o que você falou de onde que surgem as coisas, né? Da observação
do cliente, da observação das coisas. Então, tudo que tem de UX, de observar, a gente debruça muito um time de UX para ajudar a pesquisar, a entender as coisas. O que tem os times de atendimento trazem muitas coisas para a gente. Quem está na rua, Suporte. suporte, quem está na rua atendendo o cliente, que é uma das maiores fontes, pelo menos lá na FTD, agora que o Kevin falou o nome. É a sim. rua, cara. É quem tá lá com o professor, com o aluno no dia a dia, sofrendo lá, que traz pra gente essas coisas, né? E, cara, a gente tá no Brasil, acho que não tem mundo de fantasia, top-down, cara. Top-down. É o que vem, é top-down. Então, assim, acho que os três tipos Mas que acho vem que, é acho que a isso. pergunta é a seguinte: como que a task técnica chega a task técnica pro dev? O que chega para vocês? Chega o Assim, problema, chega a ideia, chega o problema. chega só o problema. É o problema. Chega o problema e aí as primeiras coisas que tem é refinamento com o time. Sim. Então, assim, o time ele é multitarefa, ele é multidisciplinar, justamente para que todo mundo, pra gente junto, consiga dar uma solução para aquele item. No caso, o PO ele tem que conhecer muito do produto que ele está trabalhando, né? Não é tipo superficial. Tem Saber que cabo a conhecer rabo todas muito. as jornadas, né? Saber Ele tudo. tem que conhecer, ele tem que saber operar a plataforma ali de fato, né? Porque o desenvolvedor ele não sabe. E também, assim, na minha visão, assim, ele deveria conhecer, mas ninguém tá preocupado em conhecer. O cara sabe programar ali as funcionalidades, mas não sabe usar o sistema de fato, né? Principalmente quem é back-end. Porque o cara, hoje em dia, né? Antigamente não, a gente fazia tela e tudo mais. Mas hoje você só faz API, por exemplo, você não sabe como que. Eu, por exemplo, tenho muita O que, coisa no que esse sistema. dado, que essa API faz do outro lado, né? Exato, você não sabe operar a tela de fato, né? Mas. Acho que esse aí é o back-end na camada de serviço, né? É. O back-end tem dois back-ends. Você tem a camada de BFF, né? A camada que você entrega payload pro front, e você tem a camada de serviço que você não lida com tela. Você não, são regras diferentes, né? O cara de serviço ele não lida com, ele não pensa em tela, não existe tela para ele. Existe serviço. Eu tenho esse dado aqui, eu preciso fornecer assim, eu tenho que passar por um banco, por outros bancos. Então, tipo, ele fornece API, negócio de serviço, né? Exato. Mas eu acho que aí também essa tranquilidade que você tem de não precisar de saber disso, porque se você quiser fazer, beleza, eu acho que o back-end, o front, tem que, quanto mais ele entender do negócio que ele está trabalhando, para ele vai ser, até para uma realização pessoal dele vai ser melhor. Qual o fim em que isso aqui vai tomar? Mas você não precisa de saber daquilo. Já teve um líder técnico, um PO, um SM, um gestor lá de cima que já refinou, já te entregou aqui uma tarefa, você tem que pegar esse cara, mover daqui até aqui. Acabou. Você moveu, acabou. Você concluiu o seu trabalho e já pula para o próximo. Né? Então, assim, a metodologia ágil, ela consegue refinar, como é que fala, picotar as tarefas de uma forma que você não precisa saber exatamente qual o fim daquilo ali. Então, aí assim, é assim que as empresas lidam com estabilidade de time. Então tirou uma peça, coloca outra peça em 2 segundos. Porque tá tudo escrito lá, só seguir o que tá escrito, acabou. Entendeu? Então, Exato. Então, mas para que isso aconteça, precisa estar muito bem definido, né? Tipo, as testes muito bem estruturadas, para que não tenha margem para interpretação na hora de executar aquela task. exato. Né? Não pode ter esse tipo de margem. Mas, e aí, o dev também, que começa a se aprofundar, ele também acaba se destacando, né? Sim, O cara claro. que fala, não, eu não quero só ficar executando, eu quero entender como que funciona a dinâmica aqui, como que as coisas se conectam. Aí é o cara que, né? Não posso dar nomes aqui, né? Mas, pô, a gente trabalha com uma galera que, se não empurrar, não anda. Né? Ah, não, eu não tenho paciência, não. Mas ao mesmo tempo trabalha com gente que corre atrás das informações Corre. e aí eu acho muito bacana isso. Eu tenho zero preguiça de alguém que chega para mim e pergunta alguma coisa. O que é isso aqui que tem do negócio? Eu vou ficar 3, 4, 5 horas o dia inteiro, Não, se for isso necessário, realmente. para explicar cada vírgula do que você precisar ali. Porque eu valorizo essa coisa. Eu não consigo fazer, tá? Eu não consigo executar uma tarefa sem saber de onde ela veio e para onde que ela está indo. Se você me entregou só esse pedacinho aqui sem entender o contexto que ela está, eu vou fazer torto, entendeu? Então eu sinto que eu vou fazer torto. Aí eu tenho isso em mim de tentar entender o que está ao redor. Então eu valorizo quem faz isso também. E eu vejo que é quem vai ter um posicionamento diferente dentro da empresa mesmo. Vai ter um olhar diferente para o desenvolvedor que tem essa característica. Sim. Você não vai nunca virar um líder técnico se você não tiver uma característica dessa. Se você não olhar para quem está ao redor de você, se você não tiver curiosidade de entender um problema.
Você nunca vai virar um gestor de tecnologia se você não souber isso, se não tiver essa curiosidade de Sim. saber de uma ponta a Cara, outra. isso aí tem que tirar o chapéu pro Marcelo mesmo. Porque, assim, na primeira squad que eu entrei lá na empresa, a primeira pessoa que eu fui procurar foi ele. Eu falei, bom, eu tô entrando aqui, me falaram que isso aqui é difícil pra caramba de entender, a regra lá do embarque, né, que era complicadíssimo de entender ali os processos. Falei, ninguém nada mais, ninguém nada menos que o Pio. E, cara, o Marcelo sentou comigo uma, duas, três vezes para explicar a mesma coisa, para tirar dúvida da mesma coisa. E, assim, a paciência absurda que o Marcelo tem. Aí entra a minha parte de comunicação, né? Ainda bem Entra que eu na fiz parte de comunicação. né? Ainda bem que você fez comunicação. Mas realmente, cara, e assim, e isso também é outro diferencial, cara. Não é qualquer PO que tem a sacola disponível para. Normalmente, assim, eu, pelo menos, as experiências que eu tive de PO, cara, é a melhor experiência que eu tive de PO de longe de todas. Porque normalmente o cara ele se fecha muito ali No- no negócio e, tipo assim, não sei se é por falta de costume, questão de cultura também, eu tenho interesse de saber onde, se clicar no botão, o que acontece do outro lado, né? Até porque a entrega é nossa, né? é. E aí eu pergunto muito, eu sou muito chato de ficar perguntando a mesma coisa. Eu esqueço também, então, tipo, tá tudo certo. Nossa daily é de meia hora, né? Nossa dele é de meia hora, inclusive, porque a gente fala pra caramba. O Bruno fala mais que todo mundo, inclusive. Mas acho. Bom, é isso. É isso. Eu acho. Vamos pautar Eu ia aqui. falar mais a mesma coisa, eu pensei, deixa eu. Não, mas isso é legal esse ponto, assim, né? Porque, igual o Milton falando, né? Pô, hoje o diferencial é o dev que se interessa por fazer o trabalho, cara. Isso é básico, né? Claro, você não precisa se aprofundar no negócio, porque também você não entrega a sua tarefa, né? Se você ficar pensando nos problemas que tem em volta daquilo ali, cara, faz sua tarefa ali, mas é importante que a gente, tipo assim, nós estamos navegando, vai. É importante que todo mundo saiba onde a gente tem que, como é que fala quando o barco para? Atracar. Para atracar. É importante que a E gente tem que saber onde tem que atracar, né? é um papel também que acho que o PO tem que ter claro, assim, que ele também não se limita a esse papel do negócio ali, né? Se ele também se limitar no papel do negócio, ele não dá espaço para ninguém crescer e nem para ele mesmo crescer, né? Então, assim, eu falei que eu não faço muita distinção entre PO e SM, e isso sempre foi muito positivo para mim, porque a Marcela, que trabalhou com a gente, né, no outro squad, Marcela sempre foi par meu, e a gente nunca fez essa distinção. Um entrou de férias, saiu, o outro veio, ficou doente. Cara, o time nem sentia. Porque os dois sabiam fazer todos os papéis, tanto que a Marcela é PO Essa hoje. energia, Né? né? A sinergia sempre foi tão grande que ela sempre fez esse papel de PO junto comigo. E eu sempre fiz o papel de SM com ela. E aí por que eu falo que o papel de SM dentro pro PO é importante? De entender o time como família dele, como coisas que você tem que se cuidar. É um time que você tem que amar, você tem que cuidar, você tem que entender as pessoas. Não é máquina que está do outro lado, não. Não é porque eu recortei uma PBI pequena e entreguei para lá, que ele colocou que falou que fez em 3 horas, que se ele não fez em 3 horas não está pronto, eu tenho que aprontar um escarcéu. Entendeu? Tem que entender a pessoa, tem que conversar. Tem problemas, todo mundo tem problema na vida, nas coisas que interferem no trabalho nosso. Então, o SM tem mais esse papel, né? Esse é mais papel do SM de cuidar dessas coisas do time. Então, o que eu vejo é que o PO não pode deixar isso só para o SM. Se ele entrosa com o time nesse nível também, nesse papel de ser líder, de cuidar mesmo das pessoas que estão ali com você no dia a dia, e tanto com quem está conversando com você dentro do time, como quem está te gerindo, né? Também entender o papel do seu gestor, o que seu gestor está sentindo, o que seu gestor. Não é só o feedback do seu gestor. Né? Trata o seu gestor como uma família, como uma pessoa que você ama, que precisa do seu apoio, que você precisa do apoio dela, entendeu? Então, acho que esse papel é muito importante dentro da organização para qualquer nível de gestão. Né? E faz parte dessa blindagem que eu falei no começo, assim, de chegar e ter o time tranquilo para trabalhar. Não pode ter esse tipo de interferência. Qualquer tipo de interferência, viu, trata, tenta cuidar, resolve, para a gente não ter também conseguir reter as pessoas. Eu falei que assim, é fácil trocar uma peça, mas não é fácil, cara. Você tem um dev que está aqui 1 ano trabalhando com você, já sabe todas as regras de negócio, vai trocar, cara? Que BO que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Vocês ficam fazendo uma entrevista em inglês aí, indo trabalhar na gringa. Fica cortando o cabelo, né? Vou recortar o cabelo. Vai cortar o cabelo, fazer entrevista e vai trabalhar na gringa, deixa todo mundo na mão. Então, assim, eu acho imprescindível ter um clima bom dentro do time, ter as coisas funcionando bem, porque Scrum no papel, na teoria, é uma coisa linda e rápida de ser implementada,
mas na prática é longo, dolorido, e para evoluir é difícil. Então eu não consigo evoluir um time toda hora trocando de dev, não tem como. Na hora que eu comecei a pontuar bem o PBI, troca o dev. Aí você zerou tudo. Você zerou Putz, tudo. já era. Trocou um integrante do time, você zerou tudo, cara. Você tem que começar praticamente do zero. Então, é penoso. Tem aí, por isso que eu friso desse papel do PO e do SM de tomar conta do time, de cuidar para que todo mundo tem que estar tranquilo, cara. Se chegar no dev ou no X, se chegar às complicações da empresa, tá errado, cara. Tá errado. Ele não tem que saber das complicações da empresa. O que fulano falou e Vocês deixou de acabaram falar. de assistir aqui um desabafo de um pior. Então ficou todo mundo até calado, né? Porque até o Marcelo levantou o Caralho. braço aqui já. Porra, caralho, vai tirar o dev. Desabafo de um Não. pior, galera. Dev não pode fazer entrevista em inglês, não pode ir trabalhar na gringa, fica com a gente. Olha isso, olha isso. Tá vendo? Se aparecer um carro preto na porta da sua casa, Bruno, você já sabe que é coisa do Sim, Marcelo. sim. Ô, Bruno. Pode. Não, eu ia fazer uma piada, pode. Não, termina a piada aí. Agora já era, agora foda-se, vai. Você é back-end em qual tecnologia lá? De maneira primária em Node, mas manjo de Java também. Ah, também lá vocês usam Node. Node, isso. Entendi. E você sempre trabalhou com Node na parte back-end? Sim, maior parte sim. Na empresa anterior tinha uma coisa ou outra em Java. Ah, daí você gosta de Node, Java? Gosto. Pelo menos não mexeu com PHP, né? Gosto. Muito pouco, cara. Mexi com Pelo Laravel. menos isso, né? Mexi com Laravel uma época. Cara, a maioria que mexe com Laravel. PHP mexe com Laravel. né? Laravel. Tem um Bom, código viu, PHP cara? lá pra você mexer, se É bom quiser, mesmo. tem lá. Derruba o Marcelo da Col. Vamos derrubar o mentira. Aquela API lá de autenticação de conteúdo é feita, você acha que PHP, Laravel, né? É PHP, né? Cara, mas tem a galera tosse o nariz, né? Pra zoa PHP e tal. Mas, cara, tem muitos sistemas que eu conheço, assim, e eu já trabalhei com PHP já, e não é a minha linguagem preferida. E funciona muito bem, viu, cara? Sim. Se Cara. você souber utilizar a tecnologia ali, né? Cara, o Facebook foi criado em PHP, né? Mas é que assim, ó, o PHP, ele parte por uma história muito longa. O PHP É, velho. é velho. Acho que de 90, né? E que o PHP, ele por muito tempo, tinha a fama que o JavaScript também tinha, de bagunça. Você faz o que você quiser, taca a zona lá, entendeu? Se você fizer if, tipo number 1 igual a string tipo tipo string, vai dar true, então tipo assim. E aí o PHP, por essa coisa de ser a moda caralho, assim como o JavaScript também foi muito tempo. 95. Foi muito tempo a moda caralho, né? Ele ganhou essa fama de bagunça, de dev desorganizado. A piada, né? Piada, né, gente? Piada, né? O WordPress, né? Que todo mundo adora mexer no WordPress. Feito em PHP. E o WordPress, todo mundo sabe que é muito organizadinho, é um padrão de projeto lindo, uma coisa maravilhosa de se mexer. Piada, tá, gente? É uma porcaria. Então teve essa fama. Hoje o PHP mudou muito. Tá muito mais maduro, tá muito mais tipado, tá muito mais estruturado. Tem uns big frameworks aí de mercado que você levanta uma aplicação com um monte de coisa já muito bem estruturada. Então acho que por isso que ele teve essa piada. Assim como o Windows também, cara. O Windows, a gente tava brincando também no começo, os primeiros episódios aqui do podcast, a gente zoou. Falou que, cara, quem usava o Windows é piada. Pra mim é piada até hoje, tá? Não vou limpar a minha barra aqui do bullying, não. Sua Macfobia. Não, Minha Macfobia. Minha Windowsfobia. É Windowsfobia. O Laravel, cara. O Laravel é bem bom Porra. como framework. Muito maduro, né? Muito. Muito maduro. Assim como o Java também. O Java também teve a época da piada dele de lento, ruim, pesadão. Cara, você falou um negócio que não o cara existe tecnologia estrutura. ruim, né? O cara que faz, né? Eu Existe trabalhei quem com não desenvolvedor. sabe utilizar a tecnologia da forma correta. Pega essa Trabalhei copa com aí pra mim. desenvolvedor. Existe de tecnologia PHP ruim, que sim. o cara era Qual? bicho. Sim. O cara fazia. Oi? Eu trabalhei com desenvolvedor PHP, o cara fazia milagre com PHP. Não. Faz. Cara, o Facebook ainda tem módulos lá que é em PHP. É que os caras foram além, né? Eles têm um interpretador próprio, Eles né, deles. contrataram os caras pra pra poder PHP, né? refazer o interpretador e É, tudo mais. É e outro tal. chopp e outra batata, né? É. Falar de PHP no Facebook. Mas, né? cara, lá na empresa que eu trabalho, por exemplo, tem uma frente lá que só processa as mensagens de WhatsApp de entrada e saída. É milhares e milhares de mensagens. É feito em PHP. E o Nossa. negócio Ele segura. faz spam no WhatsApp, hein? O trabalho dele é esse. E segura, viu? Segura muito bem. Segura, cara. É que assim, a gente brinca, né? Piada e tal. Isso. Mas é isso, é zoeira técnica. É, né? zoeira.
Sim. Dá muito emprego, bota pão Não, na mesa mas de galera, muita gente. Dá. Sim, O próprio Java, vale pro Java o que eu falei dos bancos de dados. A gente não volta atrás. O que tá escrito em Java vai continuar em Java, cara, e vai evoluindo, né? Tipo, tem muito mercado pra isso. Muito. Né? E a galera se reconhece, né? Tipo, a própria comunidade de .NET que eu entrei falando. Tipo, é um negócio também que, cara, a galera, quem programa em .NET gosta demais, né? A galera é aglutinada, né? Eu lembro do pessoal das empresas tipo Lambda e tal, que tipo, mano, os caras são respeitados e são .NET, né? Tipo, a galera é muito junta, né? É. A gente tem a piada, mas querendo ou não, essas tecnologias que a gente falou, PHP, JavaScript, Java, .NET, querendo ou não, cara, tá na maior fatia de emprego aí, entendeu? Sim. Então, assim, dificilmente difícil, vou falar, hoje talvez um pouco, pode ser que fique um pouco difícil agora, mas, assim, dificilmente um dev dentro dessas tecnologias com bastante experiência vai ficar desempregado, vai ficar à mercê ali, vai ficar ali. Se o cara for bom de trabalho, dificilmente ele fica ali, ó, panguando, Nem entendeu? com muita experiência, né? Hoje, do jeito que tá faltando dev aí, tipo, meu. Mas agora deu uma saturada agora, deu uma sossegada. Mas assim, dúvida do back-end. Agora eu vou virar um entrevistador. Talk show com o Marcelo Talk show. Moreira. Mesmo assim, cara, mesmo que deu uma esfriada, você procura hoje, dificilmente você consegue achar, assim, tipo, um cara pra fazer entrevista, tá? Ou já tá trabalhando, a não ser que é indicação, saca? É. Mas assim, a especialização sua, então, tipo assim, ó, se você é .NET, você é .NET, tem anos daquilo ali. Se você te colocar para outra coisa, você vai patinar lá, né? Então, assim, pro dev é melhor que ele pega, abrace uma tecnologia e siga nela, e não fique olhando pro lado, não fique olhando para outras, porque tem a teoria de que, é dev, qualquer coisa que você jogar na mão dele, ele faz. Acho que depende, Mas né, cara? Depende. Depende. Hoje em dia, eu acho um pouco mais difícil, porque a gente tá falando no outro, né? De uns 10 anos pra cá, né? As coisas ficaram muito separadas. Dividiu demais. Front é front, back é back. É. De 10 anos pra trás, o programador ele meio que fazia tudo. É. O front, o back, né? Só não mexia muito na infra, mas tinha um ou outro que fazia a infra. Mas normalmente o programador antigamente ele fazia tela e back-end. Hoje é muito separado. Mas eu acho que vai voltar, a gente tá entrando na era das stacks, que essa é a palavra, pra onde você quer ir, né? É stacks. Então, mesmo que você vá só fazer front ou só fazer back, eu acho que você vai acabar, não tá tendo mais tanta essa separação. Então, por exemplo, hoje eu estava até comentando contigo, falei, cara, acho que especialização pela mente front-end vai morrer. Já soltando spoiler aqui, galera, vocês que são front-end, tá? Só front-end, fazedor de botão e modal, tá pra morrer. Por quê? A gente tá indo por uma stack Model View Controller no front-end. A gente está trazendo muita regra, não regra final de negócio, mas a gente está trazendo muita regra para o front-end, né? Então acho que a palavra aí é stack. Qual que é a stack que você vai estudar ou seguir, ou se especializar na stack? Não é mais uma linguagem, ou eu só faço front, eu só faço back. É qualquer stack. Então, por exemplo, a gente tem stack JavaScript, React, Node, Next.js, TypeScript. Aí é uma stack JavaScript aqui. A dele também. Tem uma stack, a stack .NET Core, por exemplo. Aí você tem lá o framework, você tem a linguagem, você tem o Azure, né, o ambiente. Aí tá entrando muito essa questão de DevOps também, tá enfincando muito, você saber um pouquinho minimamente de DevOps, aí saber Docker, saber Git. fazer um CI/CD mais ou menos. Git acho que é básico para todo básico, mundo, né? né? Mas acho que a palavra aí agora é stack. E agora com IA junto, é stack com IA. Qual que é essa stack com IA? Então eu acho que agora a gente teve esse momento de divisórias e agora a gente vai voltar a juntar de novo, só que em caixinhas menores. Não fazer tudão, entendeu? Tipo, E migrar de stack não é uma coisa fácil. não. Eu mesmo, particularmente, estava falando com a Ju no carro. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer tudo. Eu não gosto de fazer. Lá atrás, a gente não. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de criar API e entregar API. Porque eu não consigo ver aquilo funcionando sem ver a tela funcionando. Então, normalmente, quando eu vou fazer as coisas, primeiro eu faço a tela, depois eu vou lá e faço a API. Porque fica muito mais palpável para mim. Então, tem coisas que eu não consigo fazer a tela porque eu não tenho nem acesso ao código e tal. Mas na maioria das vezes, quando eu posso fazer a tela, eu vou lá e faço. Entendeu? Porque eu consigo trabalhar melhor dessa forma. E quando Entendeu? dá cagada, ele pergunta pra mim. Ô, mano, esse bagulho aqui quebrou aqui, o que eu faço aqui? Não, CSS realmente eu tenho não, dificuldade. eu nunca trabalhei do jeito que o Kevin falou
alguns momentos atrás de, tipo, ser o cara só do serviço. As coisas sempre começaram comigo, tipo, cara, você vai entrar numa reunião, vai ter a liderança técnica, o UX mostrando as telas, entendendo como é a experiência. Beleza, você sai da reunião modelando dado, depois de ver a tela. Você precisa saber o que vai ser entregue na tela ali na Ah, ponta. sim. Tipo, então, assim, nunca trabalhei, tipo, no porão e joga pizza ali que ele vai trabalhando. Que é o que as pessoas falam. Tipo, não. Nunca foi assim, É cara. porque, cara, você já pegou uma. Quando você migrou, você já estava num modelo de trabalho mais colaborativo, mais todo Aham, mundo integrado, tá. que é o modelo Scrum. Se a gente pegar 10 anos atrás, não existia essa porra, não, velho. Uhum. Agora falou, você tem que fazer tudo e assim. Aí, o que aconteceu? Nas épocas das startups ali, mais ou menos 2014, 2015, que começou essas divisórias assim. Verdade. Por que começou as divisórias? Porque aí a gente começou a ter liberdade para o back-end avançar, porque antes travava muito. Antes, para fazer tudo, porque era um build só, né? Você tinha É build. o back-end cuspiu o front-end, e aí tinha que trabalhar dois devs num projeto, e aí um cagava um negócio do outro, tinha essa palhaçada, entendeu? E aí não dava velocidade para a época que a gente estava de vamos logo, vamos logo, vamos logo. E aí veio as tecnologias, as estruturas de SPA. arquitetura, SPA e tal, não sei o que, e começou a ter essas divisórias. Aí falou, pô, agora o back e o front conseguem trabalhar separado e começou a se ganhar velocidade. E agora tá juntando de novo. É. E agora tá juntando, mas assim, separado ainda, entendeu? Tipo, só que aí agora eles jogaram o Model View Controller pro front-end. E essas tecnologias surgiram também com as Big Techs, né? Com as Big Techs. Facebook, Twitter. Todos. Quando começaram a perceber que as interfaces não estavam sendo tão intuitivas, às vezes pesava em tela, eles começaram a pensar em algo para poder deixar aquilo mais fluido. Eu não sei se essa palavra. Databind. A É, palavra é databind. deixar de uma Quando forma surgiu no mais. databind, você clicar e a coisa acontecer em tempo real na tela, aí a coisa mudou. E aí veio pro mercado mesmo, né? Depois que. Porque o React é Facebook, não é? É Facebook. É do Facebook. Que mais? Tem o Vue, que eu nem sei de quem surgiu. E Não, tudo viu era foi rato de porão, comunidade, né? mas surgiu, primeiro surgiu o Angular. Verdade, com o Google. Primeiro foi o Angular, o Google. O Google lançou o Angular 1.xpto. E aí teve essa coisa de SPA, divisão e não sei o que e tal. Porra, foi Deu revolucionário. E boom. Databind, que era o quê? Você Two-way fazer data bind. two-way databyte. Então, você fazer databyte antigamente no JavaScript puro, cara, observable, não sei o quê, Um trabalho da. tinha que escrever 150 linhas de código para fazer um change ali na tela. Fora o questão de dispatch de evento também, que você rebentava o browser até umas horas. jQuery, né? Que na época era o jQuery, né? Nossa, eu usei muito jQuery. E aí o Angular veio com essa proposta de divisão de databyte, aí veio o React, fez melhor do que o Angular, polêmico isso aqui, que eu sou team React. Veio o React, fez melhor do que o Angular, aí o Angular veio, melhorou um pouco ainda, aí depois veio o Vue, É. aí, mano, Aí virou uma. as três potências, né? Mas a gente tá nessa era agora. A gente teve as divisões, aí agora a gente tá indo por um sentido que a gente tem que ter velocidade, qualidade e qual que é a palavra que me fugiu agora? Velocidade, qualidade e performance. A gente tem que performar as aplicações hoje em dia. Então agora a gente está criando núcleos de stack. Então você tem a stack front-end, você tem stack back-end, você tem stack serviço, você tem stack IA agora. Então agora é aglomerados de tecnologia. Você não é especializado em uma coisa só. Você é um aglomerado de tecnologias. A régua subiu mais agora. Quero dizer isso, tá? Tipo assim, não é que ficou mais. Agora a régua vai ficar bem maior. As ferramentas de mercado já respondiam a isso. Você pegar o Laravel, tipo, ele já entregava para você, você já era capaz de fazer a aplicação de Inteira. ponta a ponta via MVC, porque na parte do Vue lá, que é literalmente a tela, ele tinha um jeito lá de fazer HTML mais dinâmico, né? É. Ele tinha o template engine lá dele, acho que era Template engine, Blade, que chamava, um negócio assim. E aí você conseguia Blade, fazer de era ponta a Blade. ponta, tipo, cara, de ir no banco, catar um dado, voltar na tela, tudo numa coisa só, num framework só, numa ferramenta só. Então acho que essa. Aí, já ligando a pergunta que você fez também da transição de tecnologia, isso acontece. O tempo inteiro você tá olhando pro lado também, né? Pra ver outras coisas. Esses dias eu tava fazendo Hello World do Rust. Pra quê? A gente tava falando de Rust aqui no primeiro No primeiro episódio. episódio a gente falou de Rush. Interessante, né? Mexer com aquilo. Deve ser interessante ver aquilo em produção, né, cara? Uma codebase gigante daquilo. Como é o nome dele? Joilson. Né? O Joilson, ele tava trabalhando num projeto de streaming de vídeo. Então, assim, Olha. a entrega do streaming, né, dos pedaços de vídeo, foi tudo construído em Rust. Velocidade,
É assim, ele entrega aquela velocidade em C, né, pelo que eu me lembro que ele falou, né? Da velocidade em C, só que com uma estrutura de uma linguagem de alto nível, né? Então, tipo, é um negócio assim que você tem que ver onde você vai enfiar que milissegundos faz muita diferença. E onde Sim. ele consegue controlar, por exemplo, o custo inteiro lá, pelo que eu tô lembrando aqui da conversa, hein? Ele consegue controlar quanto que você gasta de memória RAM, quanto que você, porque você tem que ficar alocando tudo, né? Então, tipo, cuidar, né? Ele não tem garbage collector automático. É, Ó, você tem que, igual você tem ele que tem que cuidar de alocar e tudo. desalocar, tá, É. manualmente, tá. Então, assim, para quem tem uma aplicação que qualquer milissegundos faz diferença, você precisa controlar na infra no detalhe. Quanto de Aham, memória, quanto da de hora. processamento, quanto não sei o quê. Então, daí que a gente até brincou, falou, pô, não é uma linguagem para quem está aprendendo a programar. Não. É uma linguagem para quem tem Não. uma experiência já de programação, uma experiência em padrão de projeto e vai para uma coisa assim que Embora a comunidade seja muito amigável, né? É. A comunidade deles é muito amigável. Tem E até aí te ajuda tem também. A doc é meetup, né? boa. É. Mas é de fato, é isso mesmo. Assim, o cara que já conhece, ele sabe o que ele tá fazendo e precisa mexer ali nos ajustes finos, né? Ali É. da coisa que o .NET já não tem, o Java já não sei se automático, já né? é tudo automático, né? O próprio framework faz isso pra Sim. gente, né? Faz esse controle pra gente. É isso aí. Então, assim, para aplicações do dia a dia, funciona bem, né? .NET, Java, Node. Isso. Agora o Rust já é uma coisa mais específica, né? Você Bem quer mais controlar ali, específico, tipo, algo pra... Eu li uma vez que ele é muito bom pra concorrência, Isso. Isso, multithread. embora dê pra fazer o do dia a dia também com ele, né? Tipo, você Dá. consegue fazer um depara. E aí, de novo, a migração. Você cata docs também igual a do Go. A doc do Go é muito bonita porque, tipo, ela começa a te falar, tipo, você pode estudar Go a partir daqui, ó, fazendo uma API web. E aí ele já te mostra os pacotes. Tipo, ó, tem esse pacote pra colocar um servidor de pé. Vai fazendo isso. Então você faz esse depara. Sabe, você tá em Java, quer ir pra Go, pô, talvez você consiga relativamente, de maneira relativamente tranquila, sabe? Fazer esse depara, né? Mas, por exemplo, você tá há muitos anos com Java, você tem uma especialização, você é o cara que você consegue construir um negócio em Java maduro, seguro e etc, né? Para você migrar para uma outra dessa, não só é complicado, imagino eu que não só seja complicado, como que não vai ser da noite pro dia que você vai conseguir entender os meandros, os detalhes daquele lá, cara lá, para você poder dizer igual você tinha do Java, entendeu? Esse ponto que eu tô pensando assim. Não. Aí é tempo, né? Acho que é tempo de mercado E também, também não é depende da casca, né? tecnologia, por exemplo, de Java para .NET, a curva de aprendizado eu acho que é menor, né? É, porque são Porque é mais muito parecidos. parecido os conceitos, né, de classe, estrutura, etc, pacotes, Reaproveita muito o conhecimento de reaproveita um pro muito, outro, né? Agora tem tecnologias, por exemplo, você vai migrar do .NET ou do Do Java JavaScript. para Go, por exemplo, aí já Nossa, aí já é é mais outra. complexo, entendeu? Para Node, até principalmente para Node, que já tem até a forma de escrever um pouco diferente, né? Inclusive, né, o .NET C Sharp, eles estão usando muita padrão que o Node usa, tipo de minimal APIs, você não tem que escrever aquelas controles completas, você vai lá só coloca tipo método, ponto, post e passa ali sua função de entrada e tal. Então tem coisa ali que tá começando a ficar, eles estão tentando meio que padronizar. Essas big techs, o que eu percebi que eles fazem? Eles tentam manter tipo o que o padrão tá usando para que a curva de aprendizagem de aprendizado não seja tão elevada, entendeu? Tipo, o cara que conseguir migrar Seja assim mais muito linear, né? rápido. Embaixo do capô ele vai sofrer pra, tipo, pra fazer uma Vai. migração de Java pra Go, mas esse depara, tipo, dele entender, tipo, cara, você tava usando um servidor web no Java, como é que você usa ele igual? Tipo, no Go, você vai pegar. É o que Dá assim, pra quando você fazer. para estudar uma linguagem de programação, você fica pouco tempo na teoria. Você pega ali 1, 2, 3 dias no máximo, você já entendeu, você já pegou a ideia. Só que é um negócio que você tem que sentar e fazer. E aí você vai, Exato. é fazendo que você vai vendo Os pepinos. os pepinos. Então, você pega em casa mesmo, por exemplo, para estudar aplicações básicas, Tudolist, cara, não tem coisa melhor do que você aprender com CRUD, aquele completão com filtro, paginação. Se você Isso. pegar qualquer coisa e faz em cima disso daí, cara, que a maioria das aplicações corporativas é isso. É, Você tem uma estrutura de dados para ser lida, filtrada e trabalhada. e não é um problema, é demanda, igual, é Demanda. trabalho. É Não é trabalho. problema. Então, tipo assim, uma coisa ou outra você pode ter que fazer uma estrutura de dados diferente e tal, mas é muito específico. Né? Mas a corporativa é sempre o mesmo trabalho. É um crudizão mais trabalhado, mais elaborado. Pode te deixar de cabelo em pé, né? Deixa. Dependendo do que E pedir. assim também por exemplo, você vai hoje ainda mais com ChatGPT, Gemini, Oh. é muito fácil, né, você, tipo, porque você precisa entender os conceitos, né? Tipo, o que precisa para tal coisa funcionar? Eu preciso, tipo, subir um servidor, preciso expor uma API aqui. Então você vai lá no ChatGPT, mas você sabe a estrutura daquilo funcionando, entendeu?
Agora, por exemplo, tipo, você já programa muito bem em uma linguagem e vai, tipo, construir uma outra plataforma que seja segura, escalável. Alguns desses conceitos você vai até entender. Agora, como aplicar aquilo na outra linguagem, aí não é É de um dia para prática. o outro, né? Prática. É na prática mesmo. Porque aí você vai ver ali os problemas que aquela Você pode linguagem. estudar o tempo que for. Se você É, não sentar e se expor ao problema, você não aprende, não tem jeito. exatamente. Tem até uma frase que aquele. Tem um cara que fala o Elemar, não sei se você conhece o O Lemar Elemar. Júnior, sim. É. São as cicatrizes. Como que é? São as. Eu vou colocar aqui no Google. São as cicatrizes do guerreiro, é isso? Sei lá, nunca vi essa porra aí, não. Você tá ouvindo o quê? É Pablo Marçal, isso aí? Não, é um cara que fala que. Porque eu esqueci a O Lemar é frase. consultor, cara. Ele é consultor de TI. É. Sei, não. O que ele quer dizer é que são as cicatrizes Você que faz. você tem no dia a dia que vai realmente, tipo, te fazer ser uma pessoa experiente, mais forte, Vai te entendeu? dar casca para você conseguir É migrar de casca, uma é. coisa para outra sem Isso. tanta dor, né? Mas por que que eu entrei nesse assunto? Porque eu pensei assim, pá, você tá muito bem com Java, mas, pô, cara, São as eu quero, cicatrizes que fazem o guerreiro. Ponto. É isso Aí. aí. Cicatriz faz o eu quê? quero É ir pro boa? Node. Quero ir pro Node, porque o Node tá isso. Como que você consegue uma vaga em Node, né, cara? Você tem, eu tenho 10 anos de Java, mas eu vou contratar um cara aqui para trabalhar comigo que é Node. Eu vou contratar um cara de Java. Ah, tem Contrata. 10 anos de Java. Mas às vezes faz Mas mais sentido, sabia? Porque ou o o cara já tem contrário. experiência. Ou pensa o contrário, eu acho que eu peguei o exemplo É. errado. O cara tem 10 anos de Node e eu tenho uma plataforma em Java aqui. E tem muito tempo de Node, tem muita casca de Node, mas será que ele dá conta do Java aqui? Sabe? Pensando do lado de quem gerencia TI também, de saber dessa transição, de como é que é. Pô, o cara tá querendo vir para Java, legal, mas será que eu vou colocar ele aqui e ele vai dar conta do que eu preciso, entendeu? É. Era nesse Porque aí ponto que eu tava imaginando. tem um ponto aqui que o Milton trouxe sobre isso daí. Porque é o seguinte, o cara que, independente da linguagem, se ele tem experiência, ele participou de uma aplicação ponta a ponta, aplicação que nasceu, subiu, foi para produção, ele sabe todos os processos. As dificuldades do dia a dia que ele vai ter com linguagem, de como fazer um método, como fazer isso aqui, aquilo ali é muito superficial. É questão de dias ele consegue, ou com o ChatGPT, ou com a ajuda de outro time e tal, isso aqui. A questão é como que ele vai pegar, se ele já tem experiência de pegar uma demanda aqui e sair com ela do outro lado, independente da linguagem. Também se ele tiver na linguagem do Java, por exemplo, que essas linguagens Java, .NET e tal, não sei o quê, ela exige uma arquitetura mais elaborada, exige que o cara tenha um raciocínio muito mais elaborado do que numa linguagem mais, por exemplo, JavaScript. Você já faz as coisas mais PHP, você já faz mais de qualquer jeito, né? Então, assim, a linguagem não te força tanto. Hoje as stacks te forçam, né? Você constrói uma stack aí que te força a programar mais dentro de um padrão, né? A stack te força isso, mas a linguagem em si, o Java ou o .NET, por exemplo, é implícito, é primitivo da linguagem te forçar a desenvolver num padrão um código mais alto nível, né? Então, o cara que ele tá lá, ele tem, como você falou, ele tem 10 anos de Java, né? Pô, o cara chegou para Node. Vai fazer muito mais sentido para a empresa pegar esse cara de 10 anos de Java, pelo curto período que ele vai ter de aprendizagem no Node, você pegar um cara de Node que nunca participou de uma aplicação ponta a ponta. É verdade. Porque essa margem técnica é insignificante, ainda mais você tem uma estrutura de um time. Você tem tech lead, você tem sênior, você tem... Cara, o problema que ele vai ter ali é irrisório ao problema que o negócio teria de não chegar do outro lado com a demanda, entendeu? A chance do cara de Java pegar um Node e pegar a mesma demanda e chegar do outro lado muito mais rápido do que um cara de Node que não tem experiência de saber pipeline, e todos os passo a passo que a gente tem da demanda chegar lá no final, o que o QA vai avaliar, de ter essa senioridade, Sim, né? Então, tipo assim, a linguagem ali fica realmente é uma questão muito irrisória. Porque o chat GPT, com o tech lead, com não sei quem, Ou seja, você tem uma mobilidade, né? Você tem uma mobilidade, você não fica parado. Meu ponto é que era assim, pô, cara, você não se enterrou numa linguagem, né? Você tem mobilidade, você consegue se mover entre elas de uma forma tranquila, né? Porque no dia a dia, quando a gente faz a programação ali, cara, a linguagem não é o difícil. Não é eu escrever o código A ou o código B, né? Então, tipo assim, é você sair com a demanda do outro lado, pensando em todos os poréns e tudo que acontece. Isso é o porém de tudo em volta, é o porém de tudo, né? Então, tipo assim, a parte de sintaxe mesmo, né? É o de É menos. o de menos, cara. De verdade mesmo, é o de menos. Então, assim, eu tô trabalhando com React, beleza. Se amanhã ou depois eu tiver que trabalhar com Vue, vai ser o menor do problema na minha vida.
Eu tenho que entender o básico, como é que o Vue funciona. Então, cara, isso aí é um tempo muito irrisório, entendeu? Então, tipo, essa questão de migração de tecnologia Você aí. viu que ele falou do Vue, não falou do Angular, né? Mas com o Angular também eu já. Mas o Angular eu já sei. O Angular eu Ah, já mas você sei. tá falando de Angular, mas você começou a mexer com Angular, não foi, não? Eu sei Angular. Ah, então, Eu né? não gosto, é diferente. Eu não quero, eu não quero, eu não gosto, eu posso escolher. Eu acho que tem uns vídeos seu de Angular no canal, não tem? Tem, Não? Ai, tem. olha lá. Não, eu já mexi, sei mexer com Angular, mas não é um negócio que eu quero mexer, entendeu? Eu É acho, porque o exemplo dele foi dele migrar para Vue, não foi dele migrar para Angular. Sabe que ele não que considera Vue isso. realmente eu nunca mexi. Vue eu nunca trisquei em Vue, por exemplo. Mas não é, tipo, é o menor dos problemas, né? Por exemplo, agora, por exemplo, eu sou front. A minha maior parte do meu tempo eu tava lá no JavaScript, no React, no front, tal, não sei o quê. Mas eu já mexi com back-end. Agora eu voltei a mexer com back-end de novo. E aí eu estou estudando Python, por exemplo, que não tem tanto a ver, é similar às linguagens, aqui não é tão diferente do JavaScript, mas eu estou indo para Python, mas é uma outra forma de pensar também. Vai ser um dos menores problemas aprender Python. Agora, o ecossistema em volta do Python é que vai ser o meu desafio. É IA, eu não sei o que, esse mundo de dados aí, RPA, não sei o que. Isso aí vai ser o desafio para mim, por exemplo. Né? Mas a linguagem em si. Aquele silêncio. Silêncio. Bom, para nós encerrar aqui nosso programa de hoje, eu tenho uma dúvida, Marcelo, que eu tô desde o começo para te perguntar e toda hora eu vou esquecer. Cara, eu tô com esquecimento fudido, tem que ver isso aí. Cara, você falou aí do trabalho do PO, né, e tal, não sei o quê. E hoje a gente tem duas siglas que eu não consigo ver diferença no dia a dia. Das empresas que eu já passei, dos projetos que eu já passei, eu não consigo entender ali na prática o que difere um do outro, né? A gente tem o PM e a gente tem o PO. Tem Verdade. times que não tem PO e tem times que só tem PM. E tem times que só tem PO e não tem PM. E aí, no meio dessa bagunça aí, quem é quem? Cara, eu também não sei diferenciar tão certinho não, tá? Se eu tentar diferenciar aqui, eu vou incorrer em erro e vai ficar gravado e vocês vão me cobrar disso depois. Mas o que eu vejo na prática, assim, do que eu vejo da atuação de PMs, ele meio que faz esse papel das duas coisas dentro do time, essa gerência completa do time. Então, Ele faz tanto o que... SM e o PO ao mesmo tempo. Isso, de uma forma grosseira, é Sim. isso, tá? Claro que tem coisas a mais, mas de uma forma grosseira eu classificaria desse jeito, sabe? É uma pessoa que ela consegue tomar conta de um time inteiro e pensar em mais aspectos do produto do que o PO. Mais estratégico, né? Ela tem um perfil mais estratégico, até uma autorização, uma outorga da empresa para atuar mais... Direcionar ali o produto baseado nas features, principais features. Você tem mais presença dentro da empresa, você tem mais um Quantos dia a mil a dia. mais no salário? Tem alguns mil a mais no salário. Porque quanto mais você sobe na gestão, mais você mexe com o número da empresa, com o dinheiro da Sim. empresa. Né? Mas Então, O assim, PM, na maior verdade, fica, ele né? precisa ser o cara ali que, né, já pensando nisso, que substitui ali o cara que idealizou o produto, né? Tipo, o cara que idealizou o produto, ele sabe muito bem das dores, dos problemas e como resolver aquilo. E o PM, ele tem que encaminhar o produto na mesma visão que a pessoa que também talvez tenha idealizado aquilo, né? Baseado nas questões mais estratégicas, o que ele precisa de fato, né? Talvez seja isso. e muito do produto vai pela resposta do usuário, né? Você lança o Exato. produto Quem é uma manda coisa. no produto é o usuário, na Isso. verdade. Você Né? lançou pensando desse lado aqui. De repente o usuário começou a usar de outra forma, você vai falar, não, para de usar aqui, para de me dar dinheiro que você está usando desse jeito, que eu quero que você use desse jeito. Ninguém é bobo disso, né? Então você vai seguir na linha do usuário, é sempre na resposta Tem do até usuário. uma piadinha, né, na internet, tipo, que você desenvolve uma feature, o usuário vai lá e faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Vai colocando com a certeza. culpa no usuário, só que na verdade a culpa não é do usuário, é você que fez errado o negócio. Né? Você fez do jeito que você queria e não do jeito que o usuário exatamente. queria. É que daí que vocês estavam falando das épocas de 10, 15 anos atrás, que você já pegava e codava alguma coisa, né? Já Você não fazia tinha um direto. processo de UX que a Não. gente tem hoje, cara. Você pegar um papel de pão e mostrar para o usuário, naquele papel de pão, o cara já validar uma ideia para ele na hora, caraca, isso não se falava disso há anos atrás. Aí. Inclusive, num dos episódios eu comentei com o pessoal aqui, que eu falei, cara, a gente estava falando que as ferramentas de infraestrutura de DevOps,
Hoje em dia tem muito mais experiência do usuário. É poucos cliques você faz alguma coisa. Antigamente, meu amigo, essa interface era back-end que fez. Botão aqui, não sei o que você não entendia. Você pega a AWS, por exemplo, que é uma das conhecidas aí de fazer merda. E você sabe ali, ó, você erra um checkbox, alguma coisa ali, 50 pau no cartão. E é muito por conta disso, de interface, de jornada e tal, não sei o quê. E aí eu comentei com ele, falei, cara, acho que naquele pico ali de 2015, teve essa produtização, né, de tecnologia, e aí a gente se preocupou muito mais assim, em colocar o usuário no centro, em fazer pesquisa, em colocar processo pensado no usuário, né, processo de UX, de fato. O UX ganhou muito mais respeito, e aí aproximou o pessoal de produto, e aí teve essas divisões, né, squads e não sei o quê, foi graças ao pessoal de UX aí, Eu cara. tava comentando ontem que lá na época que eu fazia publicidade, fazia coisa, eu comecei a estudar de usabilidade, né? A gente falava de usabilidade, não tinha o termo X, né? E o Nielsen já era referência disso. O Norman não era tão aparente ainda. E eu depois, agora recentemente, eu vi um negócio do Norman falando assim, ó, tô aqui para falar de uma profissão que em 30 anos, ou 30 ou 40, não sei o que ele falou, já mudou de nome 15 vezes, né? Porque quando eu fui olhar os processos de UX, eu falei, cara, isso é a mesma coisa que eu conhecia como usabilidade, né? Mudou, tem métodos novos, claro, tudo evolui, né? Mas nós estamos na mesma base que estava lá. Então eu falei de teste do usuário, etc. É, eu vi os testes de usabilidade que o Nielsen falava lá sobre isso. E hoje em dia os testes de UX não dão tanta coisa assim, não. Hoje, inclusive, tá surgindo acho que mais um pouco forte na gringa, que é um novo engineer, que é o UX Engineer. O que é o UX Engineer? É o cara que faz todo o processo de UX Design, prototipação e o front-end. Caraca. Eu conheci esse termo como front-end full stack, que é o cara que cuida da parte de interface ponta a ponta, desde do enviesamento da hipótese, do blueprint, tal, aquela coisa, protótipo, até o código final. Chamado de UX Engineer. Nunca tinha ouvido falar. Tá ganhando bem, hein? Tá ganhando bem. Bom, É isso aí, né? é isso aí, galera. Então, encerramos aqui o nosso programa de hoje, com nossos queridíssimos convidados aqui, o Brunão, Marcelão, que veio de longe, veio de Minas Gerais, ó. Trouxe aqui, ó. Como que é o nome lá do... Veio de... Do carro No lá. lombo do Jeg? Não. Motorhome, né? Motorhome. Inclusive, o Marcelo tem um motorhome, vocês vão ver no make-off aí da gravação. E, cara, ele veio de motorhome e dormiu no motorhome, né? Claro, minha cama. Mas Sensacional. Que é o sonho de todo dev, né? Ter um Cara, motorhome. não vou mentir não, cara. Quando eu vi que ela falei, caramba, dá pra fazer, dá pra sumir no mundo com esse negócio aí, né, cara? só preciso da Starlink. Só arrumar uma Starlink, né? Bom, pessoal, mas é isso. Estamos encerrando aqui mais um programa. Agradecemos aí a participação de todo mundo que ficou até o final. Lembrando de você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, seguir a gente nas redes sociais também. Estamos no TikTok, no YouTube, Instagram. no Instagram. Logo vamos entrar no Kawaii também. A gente vai... Galera, se inscrevam aí no canal, é muito importante pra gente, tá? Agora que a gente tá começando aí. Mas se inscrever mesmo, caralho. Fica Não é só assistindo assistir, aí, não. Aperta o botão se aí, inscreve aí porra. no canal, compartilha aí com os amigos aí de trabalho, Isso. com a tia, com a avó. Ajuda nós aí, beleza? Ó, a minha mãe não entende bosta nenhuma de tecnologia, mas E tá curtindo lá. ela assiste isso aqui do começo, inclusive, beijo, mãe. Ela assiste do começo ao fim, ela é minha fã número 1, ela compartilha todos os meus cortes no WhatsApp dela e ninguém entende nada do que tá sendo falado ali. Bom, Show de bola, galera. é isso, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu.